Qual foi a melhor e a pior seleção de indicados ao Oscar de melhor filme entre 2010 a 2021? Esse é o tema do vídeo de hoje. Antes de começar, você já sabe, se inscreve aqui no canal do Cine7 e ative as notificações. Sempre às segundas e sextas-feiras tem vídeo novo sobre o Oscar. Às quartas você confere os podcasts. E às quintas, meus caros, tem Cineclube Olhar do Norte com um debate ao vivo sobre um grande filme do cinema brasileiro e outra produção muito boa daqui do cinema amazonense. Para começo de conversa, deixa eu explicar como eu estabeleci os critérios para essa lista. Eu peguei todos os filmes indicados e coloquei em 5 categorias. A primeira estão os novos clássicos, e os filmes que estão ali ficaram com 4 pontos. A segunda são os grandes filmes, que ficaram com 3 pontos. Depois tem os filmes acima da média, que ficaram com 2 pontos. Já os filmes apenas bons, aqueles corretos que passam de ano, ficaram com 1 ponto. Por fim, tem aqueles indicados que são ruins, e esses ficaram com menos 1 ponto. Por mais óbvio que seja, deixa eu explicar uma coisa. Essa é uma lista subjetiva, parte de padrões do que eu considero que seja um novo clássico, do que seja um grande filme, um filme acima da média, uma produção boa e outra ruim. Logo, o que é bom para mim pode não ser para você e vice-versa. Estamos de boa em relação a isso, mas eu convido todos vocês a colocarem nos comentários as suas listas e a gente vai debatendo, porque é isso que é o mais legal. Feito todo esse prólogo, vamos para a lista. Para começar, vamos com o pior ano disparado. Em 2019 não tivemos nenhum candidato a novo clássico, porém, Infiltrado na Clã e Pantera Negra sobravam e eram os grandes filmes da temporada. Pela estranheza típica do Yorgos Lanthimos, o grande elenco, a direção de fotografia e figurinos, a favorita estava acima da média dos dramas de época. Já Nasce uma Estrela, ainda que carregue no açúcar, é um bom filme, assim como Green Book, graças ao talento de sua dupla de protagonistas, e Roma, que está acima da média no trabalho excepcional do Alfonso Cuarón, mas com uma história longe de desenvolver com maior complexidade a sua protagonista. Vice e Bohemian Rhapsody eram as ovelhas negras de uma temporada esquecível. Se em 2019 a gente ainda teve grandes filmes, em 2013, nem isso. Não fosse a mão pesada do Michael Haneke em muitos momentos, eu até poderia melhorar a posição de Amor no ranking para além de acima da média. Django Livre é outro grande filme do Tarantino, porém, comparado a Bastardos Inglórios, está em um patamar abaixo. A Hora Mais Escura e As Aventuras de Pi são outros concorrentes acima da média. Na turma dos bons filmes estão O Sensível, Indomável Sonhadora, O Simpático, ainda que forçado, O Lado Bom da Vida, Lincoln, em que o Spielberg tem Daniel Day-Lewis salvando a lavoura de uma produção chapa branca demais, e Argo, thriller nível supercine dos melhores, com uma ótima direção do Ben Affleck. Destoa dessa turma a versão do Tom Hooper para Os Miseráveis. Ninguém merecia e é ruim mesmo. Uma lista tão sem graça dessas faz jus à vitória de Argo, um filme também que não desperta grandes paixões. O Oscar 2010 já foi um pouquinho melhor, ainda que a quantidade de filmes ruins tenha crescido. Com um Tarantino inspirado ao reimaginar a Segunda Guerra Mundial, Bastardos Inglórios era disparado o grande filme daquela temporada. Merecia ter vencido muito mais Oscars do que conquistou. Entre os filmes acima da média, nós temos a maior bilheteria de todos os tempos, Avatar, mais uma viagem insana da mente do mestre James Cameron. Guerra ao Terror também não ficava para trás, seja no simbolismo da direção da Catherine Bigelow, como no olhar
atento à mente dos soldados americanos durante as mais recentes guerras, algo que viria a ser explorado anos depois em várias produções. Completa um time acima da média Amor Sem Escalas, do Jason Reitman, Distrito 9, ficção científica com ecos de Cidade de Deus, do New Blue Camp, e o fofinho Up, Altas Aventuras, com seu início arrasador. Já Preciosa, apesar de forçar a mão muitas vezes, é um bom filme, assim como Educação. Já na turma dos filmes ruins estão O Imbatível, Um Sonho Possível e Um Homem Sério, um dos mais apagados filmes recentes dos irmãos Coen. 2015 apresentou uma lista dividida entre filmes excelentes e outros na média. Caindo na linha das cinebiografias tradicionais, O Jogo da Imitação não sai do lugar comum e desperdiça uma história que tinha tudo para ser potente. Já Selma, A Teoria de Tudo e Sniper Americano podem até não serem brilhantes, mas são bons filmes, graças especialmente aos seus elencos. A técnica do Iñárritu e do Emmanuel Lubezki, aliado à melhor atuação da carreira do Michael Keaton, colocam Birdman acima da média. Somente não é mais pelo estrionismo do roteiro. Já Whiplash é um tesouro recente do cinema norte-americano, demonstrando o perfeccionismo técnico do jovem Damien Chazelle, enquanto O Grande Hotel Budapeste traz o Wes Anderson no auge de todo o seu conceito de fazer cinema. Para quem acompanha o canal sabe da minha paixão por Boyhood, porque além do fato do mérito gigantesco de ter sido feito ao longo de uma década, para mim ele tem uma beleza de olhar para o cotidiano e enxergar algo cinematográfico nele, de fazer com que aquilo que a gente considera banal, na verdade, possa se transformar em um filme, em um grande filme. Era merecedor daquele Oscar tranquilamente. Para mim, é um novo clássico indiscutível. O Destino de uma Nação torna um momento importante da Segunda Guerra Mundial em um mero trampolim para o Gary Oldman vencer melhor ator. The Post é o Steven Spielberg atacando novamente com o seu bom mocismo, aqui a favor do jornalismo, mas sendo apenas piegas. 3 Anúncios para um Crime pode até ter um bom elenco e suas reviravoltas, mas na real é um filme apenas bom. Não merecia metade do burburinho que causou. Declaração de Amor, do Guillermo del Toro, à fantasia e ao cinema, A Forma da Água está um pouco acima da média, porém abaixo, na comparação com o maior sucesso da carreira do mexicano, o sensacional O Labirinto do Fauno. O Christopher Nolan, por outro lado, se saiu muito bem ao entregar uma experiência imersiva na Segunda Guerra e com a maestria técnica típica dele em Dunkirk. Me Chame Pelo Seu Nome apresenta o cenário, o elenco, o roteiro, os diálogos perfeitos em um filme com tudo para se tornar cult. Os grandes filmes, entretanto, eram Corra, um terror irônico sobre o racismo velado nos Estados Unidos, Lady Bird, o melhor exemplar em anos de Coming of Age, e Trama Fantasma, o reencontro super elegante da dupla Paul Thomas Anderson e Daniel Day-Lewis. Em um mundo perfeito e justo, Trama Fantasma chegaria como favorito disparado ao Oscar, e não como um azarão absoluto, como foi. 2012 teve de tudo no Oscar. Foi o ano do equivocado Histórias Cruzadas competir ao lado de Cavalo de Guerra, homenagem insuportável do Spielberg ao cinema dos anos 40. Já O Homem que Mudou o Jogo e Tão Perto, Tão Forte são produções no limite do correto, de se assistir e não se lembrar muita coisa tempos depois. A situação começa a melhorar com Os Descendentes, simpática comédia dramática do Alexander Payne, com ótimos desempenhos do George Clooney e da Shailene Woodley. O Artista é aquela delícia de filme para se ver e rever sem compromisso. Entrando nos grandes filmes, temos A Invenção de Hugo Cabret,
Carta de Amor do Martin Scorsese ao mago Georges Méliès, com o melhor uso de 3D já visto nos cinemas. E Meia-Noite em Paris, o último grande filme do Woody Allen. Dirigido pelo Terrence Malick, A Árvore da Vida foi o novo clássico daquela temporada. Entre a filosofia e a religião, o diretor proporciona ao espectador uma viagem pela história da criação do universo, do planeta Terra e da humanidade. É para deixar o Kubrick com orgulho. Se o Oscar 2017 não teve nenhum novo clássico, ele também não apresentou filmes ruins. Mesmo não sendo um faroeste memorável, A Qualquer Custo é um bom filme graças à talentosa dupla, o roteirista Taylor Sheridan e o diretor David Mackenzie. O Mel Gibson voltou bem, com sangue nos olhos e na tela, em Até o Último Homem. Estrelas Além do Tempo pode ser clichê, mas funciona em seu recado sobre inclusão e diversidade. Já Lion era o mais fraquinho, porém ainda assim agradável de se ver. E por fim, Um Limite Entre Nós encontra nos talentos do Denzel Washington e da Viola Davis a forma de driblar o cansativo tom teatral do longa. Manchester à beira-mar abre a turma dos acima da média, com um drama econômico mais direto ao ponto e com uma interpretação incrível do Casey Affleck. A Chegada também está em um patamar superior aos da ficção científica, em uma obra focada mais no drama da personagem da Amy Adams do que nos mistérios e segredos da ótima história. Porém, os grandes filmes do Oscar 2017 não tinham como não ser Moonlight, o drama intimista e pessoal do Barry Jenkins, capaz de tocar em diversos assuntos delicados da sociedade americana, sempre com muita ternura. E La La Land, a homenagem aos musicais, repleta de cores, canções deliciosas, dois atores carismáticos e o Chazelle, novamente, em uma precisão absurda. Muita gente reclamou, mas parando para pensar bem, 2021 teve uma lista muito boa. Apesar da presença do fraco Os Sete de Chicago, a lista contou com os bons Minari e Mank, o qual é verdade, poderia ter sido um pouco melhor para o padrão Fincher que nos acostumamos. Judas e o Messias Negro e Nomadland estão acima da média, enquanto Bela Vingança e O Som do Silêncio são grandes filmes. Nenhum, entretanto, está no mesmo patamar de Meu Pai, obra-prima do Florian Zeller, com uma atuação arrebatadora do Anthony Hopkins e candidato tranquilo a futuro novo clássico. A lista de 2016 teve filmes para todos os gostos e foi uma das melhores desses últimos anos. Podem não ser obras-primas, mas Ponte dos Espiões, Brooklyn, O Quarto de Jack e Perdido em Marte funcionam muito bem dentro de seus respectivos gêneros. Já Spotlight segue à risca a fórmula dos dramas jornalísticos, porém a importância do tema e o grande elenco colocam a produção para um nível acima da média. Irônico e sarcástico, A Grande Aposta é uma aula sobre como a nossa ignorância em economia leva aproveitadores a ganharem muito dinheiro através de golpes e artimanhas do mercado. Já O Regresso é um drama épico, como há muito não se via nos cinemas, e uma atuação para consagrar o Leonardo DiCaprio. Mas não tinha como Mad Max Estrada da Fúria não ser o novo clássico e melhor filme disparado dessa lista. A loucura do George Miller promove um espetáculo de som e imagem para deixar o espectador eletrizado. Sem dúvida, é o maior filme de ação desde Matrix. Abrindo o pódio tem o ano da Copa do Mundo aqui no Brasil. Mistura de romance com ficção científica, ela se tornou um novo clássico, ao retratar os amores líquidos de Bauman, solidão e a nossa ligação com a tecnologia nos dias atuais. Não muito atrás dele estava O Lobo de Wall Street,
o melhor filme do Scorsese na década passada, e também 12 anos de escravidão. Apesar de não trazer nada novo sobre o tema, o longa do Steve McQueen colocava o público em uma espiral insana para retratar a desumanidade ocorrida no século XIX no sul dos Estados Unidos. Já na turma acima da média, aparecia a Gravidade com seus planos sequências inesquecíveis, e Nebraska, comédia dramática melancólica com Bruce Dern em estado de graça. Clube de Compras Dallas, Filomena e Capitão Phillips eram bons filmes, sendo Trapaça o único que destoava dos demais. 2011, que ano foi aquele para o Oscar? Grandes filmes, e uma pena que o resultado não tenha sido à altura. A temporada tinha 2 novos clássicos: A Rede Social, olhar cirúrgico do David Fincher e Aaron Sorkin sobre o que viria a ser a geração dominada pelo Facebook, e Toy Story 3, desfecho emocionante e perfeito de uma série que deveria ter sido uma trilogia. Com uma atuação formidável da Natalie Portman e o Darren Aronofsky fazendo seu trabalho mais pop e acessível, assim como A Origem, em que o Christopher Nolan demonstrava toda a sua ambição em criar histórias mirabolantes, mas em uma época em que ele sabia contá-las. O vencedor daquele Oscar, O Discurso do Rei, Minhas Mães e Meu Pai, o vencedor, Bravura Indômita e 127 Horas, eu coloco como bons filmes. O legal é você perceber como foi diverso, né, de vários gêneros naquele Oscar. Tinha filme de faroeste, animação, ficção científica, drama de época, drama moderno, enfim. Foi bem legal aquele Oscar. Uma pena que o resultado foi esse que a gente sabe muito bem. Não tinha como ser diferente. O Oscar 2020 foi a melhor seleção de indicados a melhor filme dos últimos anos. E olha, foi com tranquilidade. Afinal, ter 3 novos clássicos como Parasita, Era Uma Vez em Hollywood e O Irlandês é muito raro de acontecer. Coringa também era um grande filme daquela temporada, ao trazer uma atuação visceral do Joaquin Phoenix e um reflexo da nossa doentia sociedade repleta de ódio. Já o Sam Mendes cria uma experiência de imersão acima da média vista nos filmes de guerra com 1917, enquanto a Greta Gerwig vai ao passado para falar de dilemas femininos atuais na ótima adaptação de Adoráveis Mulheres. Jojo Rabbit, Ford vs Ferrari e principalmente História de um Casamento também são bons filmes. Saudade daquele último Oscar antes da pandemia. É isso, esse foi mais um vídeo do Cine7 aqui no YouTube. Lembrando, quarta-feira tem podcast, quinta-feira tem Cineclube Olhar do Norte e sexta-feira eu tô de volta com mais Oscar aqui no canal. A gente se encontra, até a próxima, tchau!